Vamos falar agora de fruto? Eu acho que é um assunto muito importante que tem a cara do Enem. E explico por quê. Porque quando a gente fala de fruto, simplesmente a gente pensa em algo que tem caráter alimentar, a gente pensa que isso faz parte da botânica, mas o fruto representa muito mais do que isso. É por causa do fruto que as angiospermas conseguiram essa imensa dispersão no ambiente. A gente tem muito mais angiospermas do que qualquer outro tipo de planta no planeta. Por quê? Porque o fruto é uma estrutura que garante, que na verdade aumenta demais as chances reprodutivas de uma planta. Por quê, prof? Porque o fruto protege a semente, porque o fruto é um atrativo para os animaizinhos comerem aquela semente, engolirem aquela semente e defecarem essa semente longe da planta mãe. E além do mais, quando a gente está falando de fruto, a gente tem que entender conceitos a respeito dele, a gente tem que entender a flor, a gente tem que entender de polinização e a gente também tem que entender o que não é fruto. E o Enem pode pegar tudo isso e colocar em questões do nosso cotidiano. Por exemplo, Joãozinho foi à feira e comprou tal e tal coisa. Será que ele está levando frutos? Será que ele está levando pseudofrutos? Será que ele está levando frutos partenocárpicos? Será que ele está levando frutos múltiplos? É isso que a gente vai entender a partir de agora. Então, o primeiro conceito que eu quero que você tenha na cabeça, pensando em prova do Enem, é que fruto é aquilo que se forma a partir do ovário de uma flor. Tudo aquilo que se desenvolve a partir do ovário floral, a gente vai chamar de fruto, ok? Tem um detalhe. Os frutos são as estruturas que envolvem as sementes. É legal você lembrar isso, porque quando a gente pensa em frutos, você lembra de uma laranja, você vai lembrar de um pêssego, de uma ameixa, de uma jaca, mas às vezes a gente esquece que uma vagem é um fruto. A gente esquece que uma noz, a casca da noz, é um fruto também. Como assim, professor? Tudo que envolve a semente, a gente vai chamar de fruto. E não importa se é doce, não importa se é carnoso, não importa se é colorido, não importa se é seco, se abre, se não abre. Gente, tudo que envolve a semente vai ser chamado de fruto. Por exemplo, a vagem. A vagem é uma estrutura que envolve um monte de sementinhas, como sementes de feijão. Essa vagem, pessoal, é um fruto. Aquela casca dura da noz, que a gente não come, porque a gente vai comer a semente da noz, também é um fruto. Então, tenha isso na sua cabeça. E aí, para a gente continuar, primeiro a gente tem que dar uma olhada na flor, tá? As estruturas florais são importantes. Basicamente, uma flor ela vai ter 4 estruturas relevantes para nós. Os chamados verticilos reprodutivos e os verticilos de proteção. Quem são os verticilos reprodutivos? Carpelo e estame. O carpelo é uma estrutura reprodutiva feminina e o estame é uma estrutura reprodutiva masculina. O senhor você colocou entre parênteses gineceu e androceu. Carpelo é sinônimo de gineceu? Não. Estame é sinônimo de androceu? Também não. Gineceu é o nome que a gente dá para o conjunto de carpelos. Aqui você está vendo um carpelo só, mas imagine, existem várias flores que têm um monte de carpelos. O conjunto de carpelos, estruturas reprodutivas femininas, a gente vai dar o nome de gineceu. E aí o conjunto de estames a gente chama de androceu. Perfeito? Aqui você tem pétala, aqui você tem sépala e o conjunto de pétalas a gente chama de corola, o conjunto de sépalas a gente chama de cálice. Perfeito? Então esses são os verticilos florais. O que é legal você sacar? Lá dentro do gineceu, na parte mais inferior, nós vamos ter o gameta feminino, que a gente vai chamar de oosfera. Cuidado! O gameta feminino de uma flor não é o óvulo, ele é a oosfera. O óvulo é a estrutura que protege esse gameta. E ao redor do óvulo a gente tem o ovário. É importante saber tudo isso? Claro que é. Então você tem o ovário da flor, dentro você tem o óvulo da flor e dentro do óvulo você tem a oosfera, que é o gameta feminino. Segurando todas essas estruturas florais, nós temos o receptáculo, que é a base da flor, é onde se prende a sépala, a pétala, o estame, o carpelo, e segurando esse receptáculo e prendendo ele no caule, a gente vai ter o pedúnculo ou pedicelo. Então, o pedicelo é essa estruturinha que vai grudar a flor junto a um caule. Muito bem. Essa flor vai sofrer um processo de polinização. E depois da polinização, a gente vai ter uma transformação da flor em fruto, que é o que você está enxergando aqui. Mas antes saca um negócio importante. O Enem adora cobrar, e já cobrou algumas vezes, sobre processos de polinização, porque isso tem importância ecológica. O Enem gosta desses bate-bolas com outras partes da biologia. Então saca o seguinte, basicamente a gente tem 2 tipos de polinização.
A polinização feita pelo vento ou a polinização feita por animais. Quando é por vento, a gente chama de anemofilia, quando é por animais, a gente chama de zoofilia. Anemo, do grego, quer dizer vento, zoo, você sabe, quer dizer animal. E esse filia aqui é relativo à afinidade, né? Então, você tem uma afinidade pelo vento, uma afinidade por animais. Quando as flores são polinizadas por vento ou por animais, elas vão ter estratégias diferentes, tá? Vão ter estratégias diferentes em função desse tipo de polinização diferente. Por exemplo, uma flor que vai ser polinizada pelo vento não tem que investir em atrativos florais. Por exemplo, essa flor vai ser polinizada pelo vento, não precisa ter cor chamativa, não precisa ter cheiro destacado, não precisa ter néctar cheio de açúcar, porque o vento não quer isso. O vento vai estar batendo na flor e não interessa se ela é cheirosa, se ela não é, se ela é vermelha, se ela é branca. Isso não vai ser interessante. Então, normalmente, flores anemófilas são flores que a gente chamaria de sem graça. Elas não têm atrativos. Elas produzem muito pólen, porque o vento vai largar esse pólen para tudo que é lugar, não é algo direcional, vai largar para tudo que é lado e não vai ter atrativos. No caso da zoofilia, muda a situação. A gente vai ter uma produção menor de pólen, porque essa transmissão polínica é direcionada. Imagine que você tem uma flor aqui, você tem uma flor aqui. Vem a abelha, essa abelha vai pegar o néctar da flor, que é um caldo açucarado, e ela pega esse néctar e sem querer ela carrega com ela nas patinhas, na cabeça o pólen. Esse pólen ela vai transferir também sem querer para outra flor, que ela foi buscar o néctar. Então, por causa desses atrativos, que são na forma de cheiro, de odor, de cor e de nutrientes, a gente tem uma polinização feita por animais. Eu falei da abelha, mas podia ser um beija-flor, podia ser um morcego, podia ser um besouro. Existem vários tipos de polinizadores diferentes. As flores que são zoófilas vão produzir menos pólen e vão investir bastante em atrativos, ok? E aí sim a gente tem a flor se transformando num fruto. Saca o que eu falei lá no início da aula. O fruto é aquilo que se desenvolve a partir do ovário de uma flor, ok? O ovário. Então, essa estrutura toda que você está vendo aqui, ó, é um fruto verdadeiro que veio do ovário. Massa. Dentro do ovário, vem para cá, ó. O que a gente tinha? O óvulo. O óvulo, pessoal, vai dar origem à casca da nossa semente. Aquilo que a gente chama de tegumento da semente, veio do óvulo. Aí o conteúdo da semente é um endosperma, que vem de núcleos polares, não é o momento da gente comentar isso, e lá dentro da semente nós temos o embrião. Da onde que vem esse embrião? Do processo de fecundação. Então, o núcleo reprodutivo que veio lá do pólen, tá? Aquele núcleozinho espermático, ele vem e fecunda a oosfera. Essa oosfera, portanto, se transforma num zigoto e esse zigoto se desenvolve num embriãozinho. E é esse embriãozinho que vai germinar, que vai formar uma nova planta. Isso representa o sucesso reprodutivo de um vegetal, esse embrião germinando. Beleza? Aí, meus queridos, a gente tem que falar dos pseudofrutos, que são aquelas coisas que lembram frutos, mas na verdade não são frutos de verdade. Por que não são de verdade? Porque eles não se originam do ovário. 3 exemplos são importantes: morango, caju e maçã. O morango, pessoal, a gente costuma dizer, ele é um pseudofruto. Então ele não tem fruto. O morango tem centenas de frutos. Às vezes quase milhares de frutos num pezinho só. Como assim, prof? Cada bolinha que você está vendo aqui do morango é um frutinho, porque essas estruturas são pequeníssimos ovários que se desenvolveram. Se você pegar uma bolinha dessas e quebrar com o cantinho do seu dente, você percebe que dentro tem uma semente. Então você tem frutos que contêm semente, e essa estrutura vermelha aqui, que a gente chama de morango, não é um fruto de verdade, porque ele vem de um receptáculo. Esse receptáculo aqui, ó, se desenvolveu e formou aquilo que a gente chama de morango, então a gente tem um pseudofruto. Um outro pseudofruto bem clássico é o caju. Caju não tem fruto, professor? Caju tem fruto também. Mas essa parte que a gente chama de polpa do caju é um pseudofruto, que veio desse negócio aqui. Essa região de pedúnculo é sensível ao hormônio de giberelina, de auxina, que é liberado pós-polinização. E esse pedúnculo cresce, cresce, cresce e forma o caju. Um fruto falso. Cadê o fruto do caju? É a castanha? Não, a castanha é a semente do caju. O fruto é isso aqui. Esse negócio tem formato de feijão. Dentro tem uma semente, que a gente come também, mas isso aqui é um fruto, ok? Um fruto verdadeiro. Massa.
E a maçã? Massa. E a maçã? Tá aqui, ó. A maçã também tem fruto, tá, gente? Essa parte que você tá vendo aqui em branco, nada mais é do que um carpelo. Esse carpelo aqui tem a porção de ovário, essa porção de ovário é um fruto, dentro a gente tem sementes e normalmente essa é a parte que a gente descarta da maçã. Então você come toda a maçã e aquela parte do meio ali, que é mais fibrosa, que tem sementes, isso aqui eu não vou comer. Aí você joga no lixo. Beleza, esse negócio aqui é o fruto e tudo que você come da maçã é um pseudo-fruto que vem de um receptáculo um pouco diferente. Eu desenhei aqui o receptáculo assim, mas o receptáculo da maçã, ele abraça o ovário, ele fica ao redor. E aí, quando ocorre a fecundação, ele cresce junto com o ovário, formando aquilo que a gente chama de maçã, um pseudo-fruto. E aí, para a gente finalizar, o cara que é o rei dos pegas-ratões, a banana. A gente normalmente aprende de maneira errada que a banana não é um fruto verdadeiro, mas a banana é um fruto verdadeiro. Ela é um fruto verdadeiro porque ela vem do ovário floral. Mas o que a banana tem de especial? A banana é um tipo de fruto que se forma mesmo sem o processo de polinização. Ao longo do processo de seleção que a gente fez nas bananas, a gente acabou gerando linhagens de bananeiras que não são mais férteis, que são estéreis. As bananas não conseguem mais se reproduzir por sementes, mas mesmo assim elas continuam produzindo fruto. Olha que legal! No caso da flor da bananeira, mesmo sem o pólen conseguir fecundar a oosfera, a estrutura de ovário se desenvolve e forma um fruto. Mas a banana, então, não tem semente? Não. E o que são aqueles pontinhos que tem dentro de uma banana? São óvulos que não se desenvolveram. Óvulos que não viraram semente. São óvulos abortados, como a gente chama na biologia. Então, a banana é um fruto verdadeiro, porém, ela não se forma por polinização. Ela é partenocárpica, é um fruto sem pai, não recebe pólen, não vai se originar a partir de um processo de fecundação, é um fruto que se origina exclusivamente a partir da mãe, ok? Eu espero que você tenha entendido tudo isso, essa aula é bem legal, super contextual, a gente pode colocar isso em um monte de situações diferentes e tamo junto!